Então, nessa ação penal 506-3130, depoimento de Pedro José Barusco Filho, continuidade das perguntas da defesa do Luiz Inácio Lula Silva. Doutor, todas as perguntas relativas à questão do acordo, pelas questões que foram colocadas, estão indeferidas. Então, se nós pudermos ganhar tempo e ir para outras, É que para a defesa, o juízo agradeceria. Para a defesa, esse ganhar tempo implica em prejuízo. Então, sem prejuízo desta posição de Vossa Excelência, como a prova não é apenas para Vossa Excelência, mas é para os autos, eu gostaria de registrar as questões que eu gostaria que fossem respondidas pela testemunha. Mais alguma pergunta? Sim. Essas tratativas ou essas negociações... É deferida também essa questão. Qual questão, Excelência? Se é sobre acordo lá de fora, está indeferido. Vossa Excelência está indeferindo a questão antes de ouvir? Doutor, me parece um desrespeito com o advogado, com a defesa. É uma brincadeira, doutor. Eu não estou brincando. Tenha certeza que eu não estou brincando. Tenha certeza que eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Perdemos nosso tempo. Se Vossa Excelência entende que as perguntas de defesa implicam perder tempo, eu lamento. Essas perguntas implicam perder tempo, porque são relevantes, o juiz já decidiu, doutor. Certo. Fala sobre as perguntas que não sejam sobre esse assunto. Eu gostaria de registrar as perguntas. Não, está indeferido. Vá para próximas perguntas eu que tenho não o direito de fazer a pergunta, a testemunha. Doutor, vamos ganhar tempo nessa audiência? Quais são as perguntas que não dizem respeito a esse tema? Eu registro, mais uma vez, certo, desrespeito de Vossa Excelência para com a defesa, implica cessamento de defesa. Respeito a todos nessa audiência, doutor, insistindo nessas questões. Vossa Excelência é sempre muito gentil com a defesa de um capricho da defesa. Não tem graça isso, doutor. Mas eu não estou aqui querendo fazer graça. Isso, eu encaro o trabalho com maior seriedade. Tem outras perguntas que não sejam sobre o acordo? Sim, eu gostaria de saber se o Ministério Público brasileiro intermediou ou participou dessas tratativas ou desses acordos feitos com órgãos estrangeiros. Deferido, doutor. Senhor Pedro, com relação a esta planilha que o senhor apresentou no seu acordo de delação, quando que o senhor fez essa planilha? Bom, eu tinha uma planilha dessa detalhada, né, na época que eu estava trabalhando na ativa, então eu controlava uma planilha como essa toda detalhada, né? No andamento do meu acordo, no depoimento, tá, a Polícia Federal me solicitou que eu tentasse recompor a planilha, né? Certo. Aí eu tinha, porque antes de sair da Petrobras, eu pedi para a área de informática gravar todos os meus atos de gestão, os contratos e tal. Então eu tinha, e eu até entreguei para a Polícia Federal também esse sistema que tinha todos os meus atos de gestão. Então eu tinha acesso a todos os atos de gestão da minha época de higiene executivo da Petrobras. Então eu peguei cada ato de gestão, cada contrato, né? E aquele que eu tinha certeza absoluta de que tinha havido o pagamento de propina, eu relacionei na planilha, com todos os dados que eu tinha e que tinha certeza, ou quase certeza, porque eu fiz de memória, né? Para colocar aqui. E quando eu não tinha, por exemplo, a questão do percentual ou de alguma coisa que eu não tinha certeza, eu não coloquei. Então, a gente encontra de tudo aqui, contrato que está bem detalhado, contrato que tem todas as informações, contrato que falta alguma informação, na verdade, mas que houve pagamento de propina ou combinação de pagamento de propina, houve. Certo. Só para ser objetivo, então, quer dizer, essa planilha foi elaborada já durante o período em que o senhor fazia o acordo de colaboração com o Ministério Público ou com a Polícia Federal? Sim, fez parte do acordo, né? Certo, mas foi elaborado durante aquele período? Foi, por mim. Certo. Quando o senhor faz registros na planilha, quer dizer, o senhor colocou aqui também que há situações em que o senhor se recorda efetivamente que houve aqui o recebimento e uma divisão de vantagens indevidas e outras que o senhor não sabe dizer, correto? Correto. Eu perguntaria para o senhor, sem que o senhor consultasse a planilha, se o senhor se recorda, por exemplo, de um contrato feito com a SBM, Monoboias, no dia 13 de março de 2006,
O senhor sabe dizer se houve algum tipo de ajuste de vantagem devida e quais seriam os Não percentuais? sei, eu só escolhi um que eu conheço detalhes. Certo, Se eu quiser, eu falo todos os detalhes. certo. Mas o senhor sabe de todos, sem ver a Não, planilha? só pegou um que, assim, só escolheu a dedo, porque esse eu lembro que foi um contrato, assim, que deu muito trabalho, Certo, eu tenho uma história longa, eu sei detalhar, mas foi um valor fixo esse. certo. Mas nem todos que o senhor olha aqui na planilha, o senhor sabe dizer de cor como é que foram Com os essa ajustes. profundidade que eu sei sobre esse contrato, não. Certo. Ah, desde quando o senhor ocupou o cargo de gerente na Petrobras? Gerente? A Gerente desde 1987. Certo. E o último cargo que o senhor ocupou? Gerente executivo. Gerente executivo. É. Certo. Quando o senhor, durante a sua colaboração premiada, eu vejo aqui que o senhor só fez referência a contratos a partir do ano de 2003. Então eu pergunto ao senhor, isso foi uma posição do senhor, só listar os contratos a partir de 2003? Não, é o seguinte, porque até 2003, né, praticamente recebia propina da SBM. E eu tenho outro acordo, um outro processo com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Sim. Então, lá estão os depoimentos relativos a Mas essa fase tem anterior. propinas que o senhor recebeu, então, antes de 2003? Tem. Certo. Agora, 2003 por quê aqui? Porque foi a parte... Como foram feitos dois acordos, basicamente ficou a parte, vamos dizer, Lava Jato aqui e a parte SBM lá no Rio de Janeiro. Certo. O senhor vê essa delimitação, então, Lava Jato a partir de 2003? É. Certo. Apesar de eu ter respondido alguma coisa no meu acordo, nos aditivos do acordo aqui, né? Estou em processo, vou ser apenado no processo que corre no Rio de Janeiro. Correto. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm perguntas? Alguns esclarecimentos do juízo. Em 2003 foi quando o senhor começou a exercer a função de gerente executivo? Exatamente. Foi aí que o senhor começou a receber mais propinas, então? E o que mudou, né? Que eu comecei a receber dentro de um outro ambiente, de uma outra forma, né? De outros acordos. É por isso que a tabela revela esses contratos, esses pagamentos a partir de 2003. Exatamente. Apesar de que eu acho que faz menção a algumas coisas da SBM aqui nessa planilha. Certo. O senhor ocultou algum recebimento de propina anterior a 2003 do Ministério Público? Não, mas eu falei no Ministério Público lá Rio de Janeiro. no outro Rio de Janeiro. O senhor me esclarece aqui o seguinte: o senhor mencionou desses pagamentos de propina no Terraplanagem, Consórcio Terraplanagem Abreu e Lima e do Comperge, e o senhor mencionou ali que teria ido para o partido nesse caso. Por que não foi para o senhor nesse caso? Meritíssimo, acontecia assim assim, no começo, assim, as empresas, vamos dizer assim, de modo geral, davam muita importância para casa, davam uma importância forte para casa. Sim. Isso foi mudando um pouco, assim, né? Assim, eles foram, vamos dizer, se envolvendo mais com a parte política. Tanto que esses contratos aconteceram num momento que eu entendi que tinha combinação e depois eu não sei exatamente o que aconteceu. Foi no momento que houve uma espécie de rompimento. Tem muito contrato depois disso que a casa não recebeu. Né? Aí já perco até Mas o senhor conhecimento. participou das discussões relativas ao pagamento de acertos indevidos nesses do consórcio? Eu lembro de ter conversado com o seu Rogério Araújo, conversado com o seu Ildefonso sobre isso, mas não recebi nada. Certo. E isso tem no próprio documental nos autos, mas o senhor devolveu todo o dinheiro que o senhor tinha lá no exterior em matéria de propina que o senhor tinha? Absolutamente, Vinícius. Quanto foi que o senhor devolveu? Aproximadamente? Foi um pouquinho mais de 97, acho que 98. Eu acabei não sabendo exatamente quanto foi, porque foi assim um perdimento, né? Eu assinei todos os documentos. No momento em que eu assinei os documentos, eu tinha lá o controle ainda tinha algum controle do saldo. O saldo estava na faixa de 98 milhões. Aí depois eu não sei mais
Milhões do quê? de dólares. Eu não lembro quanto, assim, o controle saiu de mim e passou para o Ministério Público. Eu abdiquei para o Ministério Público o controle, dei as contas judiciais para fazerem os depósitos, né? E aí depois eu não tive mais eu não sei exatamente fechar. É só esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro José Barosco Filho, pode interromper.